Jana, Adriana, boa noite, Boa noite. gente. Márcia também, falou aqui agora, Diana entrou. Então, a gente tá bastante feliz de estar aqui hoje, né, pelo Farmácia Clínica e a FRJ. Então, esse é um projeto de extensão nosso, desenvolvido na Clínica Escola, coordenado pela professora Raquel Renó, em parceria com a professora Juliana Veiga. E a gente está aqui de novo nesse experimento de conduzir uma live, né? É sempre uma aventura nesses tempos, né? Mas a gente vai aprendendo. E hoje com o desafio de estar também no YouTube, né? A Alexandra está aqui também. Boa noite, gente. Boa noite. Então, é um prazer estar aqui com a Adri para tratar dessa temática, né? A gente vai explicar um pouquinho por que que a gente resolveu, né, chamar esse conteúdo nesse momento, né, especificamente, e dentro desse projeto de extensão, né? Pode parecer que nada tem a ver, mas tem muito a ver, né? Então, a gente agradece a presença da Adriana Macedo, professora nossa lá do campus de Realengo, do IFRJ, que aceitou prontamente participar com a gente, né, nesse momento. Ela faz parte do eixo de Ciências Humanas do campus, né, e também junto comigo e com outras colegas maravilhosas, né, do laboratório interdisciplinar, né, de extensão e pesquisa social, que é por esse canal também que vocês estão compartilhando aqui no Instagram, né, Humanidade Ser Real, e estamos no YouTube, no Acontece no Ser Real, que é um projeto coordenado pela Alexandra, e que chegamos a 200 inscritos nesse momento, né? Tá aqui, muito blogueira. Obrigada, Adri. Então, a gente tem 1 hora em função do Instagram, né? Então, começamos 6h04, né? Então, ele vai avisar pra gente quando tiver faltando 20 segundos. Vai ser uma coisa bem louca, bem rápida. E aí, se por acaso a gente estiver, né, ainda em andamento, a gente fecha e abre outra imediatamente, tá? Para o pessoal já ficar sabendo como é que vai ser a dinâmica, tá bom? Então, a ideia é a gente conversar aqui com a Adriana, interagir também com vocês, disponibilizar um link para vocês se inscreverem no sorteio que vai ter no final da live. Então, o link já está na bio do Farmácia Clínica e também já está na descrição da live aqui no YouTube. Então, vocês já sabem quais são as regrinhas lá, preenchem para poder participar do sorteio no final, tá bom? Então, vou apresentar para vocês, né, a Adriana, que é professora e pesquisadora, né, do IFRJ, como eu falei, fisioterapeuta, né, doutora em engenharia biomédica pela COP UFRJ. Atualmente ela cursa ciências sociais na Unirio, né? E você pode falar um pouco mais, Dri, antes da gente começar de fato, né, os projetos que você atua, né? Pode se apresentar melhor se você achar que vale, né? Então, a gente pensou em trazer essa temática, né, imaginando assim, qual é a importância da gente estar atuando como docente, como pesquisador, extensionista, né, no campus de Realengo, qual é a importância desse campus, qual é a importância da história dele, né? Então, a gente pensou em começar essa conversa trazendo um pouco sobre a interiorização do ensino, né, sobre essas políticas que nortearam a criação dos institutos federais, né, pensando numa breve, né, não dá para a gente se aprofundar tanto, mas numa breve análise crítica, né, em relação a essa expansão, por esse olhar nosso, né, da Adriana, especialmente que vai estar conversando com a gente, como docente do campus de Realengo, que participou, né, que participamos desse processo, né, desde quando a gente era uma salinha, um grupo reunido lá no campus de Nilópolis, né, foi assim que começou o Realengo, né, até a gente migrar de fato lá para o campus e passar por vários momentos, né? Momentos de greve, momentos de acompanhar a ocupação estudantil, né? De ter, né, caminhado junto durante esse processo, né? E aí, como isso é importante, a gente pensar, refletir criticamente sobre a nossa história, de onde a gente veio, qual é o contexto que a gente ocupa, que esses corpos ocupam, né? Porque a ideia é a gente trazer esses debates do lugar do corpo nas instituições de ensino, né? Quais são esses desafios para um caminho, né, mais inclusivo, mais democrático, né? Então é isso, a gente vai conversar com a Adriana sobre essa necessidade da presença, né, do corpo, nessa potência aí, nessa formação integral, começando por essa retomada um pouquinho histórica, né, que a Adriana vai trazer para a gente. A gente vai conversando, vai trocando, e as perguntas que vocês forem colocando também, a gente junta para falar no final, tá bom? Obrigada, Adri.
Gente, eu queria agradecer, Jana, Raquel também pelo convite. Eu estou feliz de estar aqui conversando com vocês. Eu acho importante a gente falar desse processo, né? Começar dizendo que o campus que a gente está foi uma demanda da comunidade, né? Uma luta da comunidade para que aquele campus existisse. E a gente pensa nesse feixe de forças, né, da comunidade e das resistências para a gente conseguir uma educação de fato inclusive democrática, né? Então, nos últimos anos, acho que a gente avançou bastante. Então, quando a gente pega os dados no MEC, de 1909 a 2002 eram 140 escolas técnicas. De 2003 a 2016, isso passou para 500 novas unidades de educação profissional, né? 644 campi em funcionamento. Então, a gente teve uma expansão muito grande e para várias regiões de interior, né, que é uma coisa bastante importante, e bairros de periferia, né? Então, ficando mais próximo das pessoas. Considerando também que não é um número expressivo, né? 500 é muito para o que a gente tinha, né? Mas a gente ainda precisa avançar muito mais. Também avançaram as políticas de cotas, né? Que geram uma inclusão de outros corpos dentro desses institutos federais. Políticas de permanência, né? Que permite que as pessoas possam estar nesses espaços, não tenham outras demandas de necessidade da vida que as tire, as retirem daquele espaço, não? Então elas conseguem, e sempre lembrando disso, né? É uma luta, é um feixe de forças sociais, né, que vai puxando para um lado ou para o outro, e quando a gente se une dá nisso, né? Quando a gente consegue minimamente ser representado, minimamente dá nisso, né? Mas como já deveriam permitir a permanência, né? E aí a gente discute também como é que tem sido, né, essa possibilidade da manutenção desses estudantes também. Sim. Né? A gente está em outros tempos também, né? As coisas mudaram. Né? Não que fosse fácil, não era, e não que não tivesse problema e não tivesse luta, né? Mas são outros tempos agora. Gessé de Souza mesmo fala que a gente carrega uma marca tão forte da escravidão, né, dessa mentalidade escravista, que qualquer avanço é tido como coisa demais, né? Então, no meio desse avanço... Adri, deixa eu te falar uma coisa rapidinho. O pessoal está falando muito aqui que está tendo eco. Eu vou tentar diminuir o meu volume para ver se melhora, porque você está com o computador total diminuído, né? Eu também, né? Então, vou tentar diminuir o meu volume para não dar eco no que o pessoal está ouvindo. Mas você mantém o volume do seu celular, tá? O pessoal vê aí se melhorou. Beleza. Deu certo? E a Adriana continua com eco, pessoal? O pessoal no YouTube está falando que está com eco. Será que é do meu, Jana? O meu tá zerado. Vamos continuar para ver. No YouTube que tá com eco. O meu tá zerado do YouTube. Eu não sei. O som eu zerei aqui. Será que se fechar adianta? Vou fechar, ver se melhora. Você tá com o YouTube ligado aí? Não o StreamYard, o YouTube. Não, né? Não. Você tá só com aquela tela do StreamYard, não sei. O pessoal tá dizendo que quando você fala, dá eco. Vê se melhora tá agora. Ok, porque no Instagram tá ok, né? O pessoal tá falando que no YouTube que não tá. Melhorou ou não? Eu desliguei o som, fechei o som do YouTube. Melhorou. A Alexandra disse que melhorou. Beleza. Então, assim, dentro desse processo, nesse avanço que é intolerável, né, de outros corpos em instituições de qualidade, né, não é para ser instituição de qualidade para alguns corpos, só para outros, a gente teve um avanço do movimento reacionário que começou com a Escola Sem Partido, que é um movimento anti-ciência, né? Por que eu digo isso? A gente pega o Fernando Pena, da UF, que foi quem tratou mais desse movimento,
ninguém na educação estava estudando isso, né? Então as áreas científicas não estudavam isso. Isso não é pauta da educação, não é pauta do ensino, é uma pauta reacionária que veio de fora, né? Que usa um nome falso, né? Escola sem partido, para dizer o seu contrário, né? Então ele quer uma escola com partido único, diz que é sem partido. Aí você olha o lema educação sem doutrinação, aí quer doutrinar, porque quer tirar toda a pluralidade da escola. Né? Então acho que a gente precisa conversar e entender mesmo esses fenômenos, o que é isso. Para a gente começar sobre o corpo, quando a gente pega o Le Breton, que é um antropólogo francês, ele vai dizer que toda socialização é a restrição das sensorialidades possíveis, né? Então, todo o processo de socialização é uma escolha. Você potencializa, né, desenvolve algumas potencialidades e limita outras. Para a gente ter uma ideia de como isso funciona, a gente pode pegar os casos extremos dos meninos lobo, né, que são crianças que durante guerras ou abandono foram deixadas e foram acolhidas por animais, né, lobos, ursos, e elas desenvolvem algumas características, né, elas vão viver em outra socialização, né, com esses animais e desenvolvem outras características. Então, olfato extremamente apurado, a expressão corporal, andam com a língua para fora igual os lobos, né, visão noturna. Então, isso para a gente ver, né, e não tem outras, né, então a capacidade cognitiva tão desenvolvida, fala, emoções secundárias, né, então faltam várias outras coisas, porque o meio de socialização foi um determinado meio. Então é importante a gente entender que o que a gente pensa, o que a gente sente, a maneira como a gente se comporta tem a ver com esse meio, né. E nesse sentido, o domínio dos corpos é muito importante, e a escola tem tudo a ver com isso. Então, a gente tem que pensar duas coisas, né? Primeiro, quem fica dentro e quem fica fora da escola. E a segunda coisa interessantíssima é pensar de que maneira fica dentro da escola, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, como esses corpos estão na escola, desde o início, tem coisas que são mais importantes que a outra. Por exemplo, uma educação instrumental, voltada para o mercado de trabalho. E aqui a gente lembra que a gente vive numa sociedade... Fala de novo, Jana. Não, tecnicista, só. Tecnicista, né? A gente vive numa sociedade capitalista, então nossa estrutura se volta para o mercado, é da condição da nossa sociedade. E aí a gente tem a hierarquia, né? Então a gente tem hierarquia dada por tudo, né? Pelo ano em que entra a disciplina, pelo número de tempos que tem uma determinada disciplina. Então a gente tem matemática, português e ciências, que são as maiorais. História e geografia fica mais para trás, é menos importante, né? Como se fosse. E quando a gente pega as coisas que de fato mexem com o corpo e com a mente de uma maneira mais livre, criativa, a gente tem uma diminuição disso. Então, literatura, artes, música, educação física, né? É tudo como se fosse secundário. E as pessoas têm essa sensação, porque como a gente foi criado nessa sociabilidade, a sensação é essa, de que essas coisas são secundárias, né? Mas isso são escolhas. Isso para dizer que nenhuma educação é neutra, mesmo essas escolhas não são neutras, né? Então a gente vê agora uma tendência para EAD, que é uma tendência que o mercado quer, e aí essa dissociação corpo-mente aumenta, né? Lembrando que quando você vai para a escola, geralmente você não leva seu corpo, né? Seu corpo é objeto de controle, ele tem que estar parado, ele tem que estar fora, você fica com a sua mente. Todos olhando para frente no mesmo sentido. Né? E não mexe que atrapalha, se relacionar com um colega atrapalha. Se você perguntar demais, então quiser expandir, né, a possibilidade do raciocínio a respeito de um determinado assunto, você atrapalha. E você atrapalha então porque é muito... Você vai ver isso depois. Você vai ver isso mais para frente, agora não. Gente, quantas pessoas ficaram incomodadas, né, assim, acho que, não sei se todo mundo já passou por isso, acredito que sim, de falar, eu queria fazer uma pergunta, mas eu não vou fazer porque ela vai falar que eu estou desviando do assunto, né?
Então é isso, é a restrição, né? Essa restrição das potencialidades. E aí, eu queria pegar Mesaros, que foi um filósofo húngaro que morreu há pouco tempo atrás, 2017, se não me engano, que ele vai dizer que o sistema educacional, né, ele é uma instituição do sistema capitalista, então ele está dentro do sistema, ele serve aos interesses do sistema. E aí, falando especificamente de educação, vai dizer que, embora muita gente formada nesse sistema tenha boas intenções, né, acredito que nós da educação todos temos boas intenções, queremos formar o melhor possível, etc., nem todo mundo enxerga que o sistema tem a ver com todos os problemas maiores que a gente tem, né? Então, a gente tem intenções genuínas, mas não consegue resolver efetivamente os problemas relacionados a esse modelo que a gente tem, porque a gente não vai no X da questão, a gente não vai na raiz, né? Que é para que serve o sistema educacional dentro do sistema capitalista, então, uma instituição dele, né? Uhum. E aí as contradições ficam muito claras. Então, se por um lado a gente vê qual é a essência, né, como funciona, né, e do outro lado a aparência, que é o discurso. Lê qualquer projeto pedagógico, maravilhosos. Eu quero incluir, eu quero uma educação plural, eu quero crescimento mútuo, eu quero que as pessoas sejam cooperativas, eu quero harmonia, eu quero cuidado com a natureza, né. Então, todos esses... Uma utopia, né? Não. E na prática, o que a gente vê? Muitos alunos por sala, né? Que é uma prática da eficiência, de diminuir os custos. Preocupação muito grande com o conteúdo, né? As relações, o corpo está para fora desse sistema, voltado para o mercado, voltado para os testes, Enem, mercado de trabalho, né? Então, toda essa parte crítica, ela é deixada de lado, toda essa parte corporal, ela é deixada de lado. E tem um agravante, ela gera vencedores e fracassados, né? Fracassado é aquele que vai ficando para trás, não se adapta, porque nem todo mundo gosta mesmo desse sistema, muita gente fala, né, que é chato ir para aula, não sei o quê. E é isso, você vai pela metade, você não vai inteiro. Ai. Nina. Já tá na TV? Já. Desculpa, gente, minha mãe é muito boa na TV. Na verdade, ela nunca apareceu. Desculpa, é a última vez que eu vou pra minha vida. Fala, Adri. Bem normal, Jana. É isso, gente. Naturalizar, entendeu? Não tem como. Talvez já foi. Então, gente, Eu mesma corto meu cabelo. Nem todo mundo consegue localizar o incômodo, né? Porque a gente sabe que está incomodando, meu filho não está aprendendo. E aí o incômodo é localizado em dois lugares principais. Primeiro, no indivíduo, né? Ele não se esforça, não quer saber, não está nem aí. E depois na própria instituição. Está estigmatizando a criança, está deixando para o lado, não está correndo atrás, né? Mas tem coisas por trás. E acho interessante a gente tratar disso, né? Acho que dá para a gente começar pode por aí. engrenar nessa questão da relação da política e da sociedade na formação específica agora em saúde. Não sei se você já quer passar para esse ponto, né? E a gente também tem uma pergunta que foi enviada para a gente para que você pudesse falar um pouco sobre essa importância das humanidades na estrutura curricular dos cursos de saúde, né? Eu acho que já dá para a gente entender nesse link, né? O que você acha? Tá. Acho que a importância, tanto para a saúde, né, quanto para essa questão curricular, tem muito a ver com a gente ser cidadão, né? E olhar os problemas para além do discurso dominante. Então, a gente precisa se apropriar de algumas ferramentas que nos permitam olhar o mundo para além dessa caixinha onde a gente foi colocado, que é da própria socialização, que foi o que eu estava falando, né? Então, por exemplo, Marx vai dizer para a gente que as relações de produção, elas independem da vontade.
A gente chega nesse mundo, já tem coisa funcionando, estruturada de uma determinada maneira, e é ali que a gente vai ficar. Em cima da base produtiva, existem superestruturas que são jurídicas e políticas. Então, ele está dizendo, olha, esse sistema é um sistema completo, global, né? Ele tem partes. Então, a justiça é a justiça do sistema capitalista, a política é a política do sistema capitalista. Então, tudo é o sistema, né? E isso tem formas ideológicas desse próprio sistema. Cada sistema tem a sua. O nosso tem uma forma ideológica também. Uma forma filosófica, educacional, religiosa, né, jurídica. Então, todas as instituições fazem parte disso. A Denise Judelê vai falar de representações sociais, né, que são as formas como as pessoas se veem, né, veem a si mesmo e ao seu grupo, né, e aos grupos que estão nessa sociedade. Existe uma forma dominante. Acho que a maioria que já ouviu, tem gente que tem bastante raiva da Marilena Chaui quando falava eu odeio a classe média, né? O Fábio até acabou de entrar aqui no YouTube, eu lembro dele falando disso também. Né? Então, na verdade, o que ela queria dizer é isso, porque ela fala assim, a classe dominante ela não aparece, são os donos, aqueles que estão nos top 100 de grana, que saem na revista, né? Aqueles não aparecem, que vão morrer ricos já, né? A gente não vê o rosto dessas pessoas toda hora, né? Mas por que a gente repete os discursos desse grupo? Porque aí a questão da Marilena Chaui, a classe média, que somos nós também, né, Jana? Professores, médicos, jornalistas, é a classe que faz essa interlocução. Então, quem transmite as ideias dominantes para o resto da população é a classe dominante, é a classe média, né? Então, a frase dela tem muito a ver com isso. E a gente vê que tem formas também disso ser transmitido. Então, por exemplo, quando você vai narrar um evento, o jornalista chega, acabou de ter um desmoronamento, não sei o quê, ele ocupa o lugar do especialista. Então, é a fala que tem crédito, a fala que tem legitimidade. Não importa que ele chegou e vai perguntar para as pessoas o que você sentiu, né? O que aconteceu, né? Caiu, não sei o que, caiu porque estava assim. Na hora de narrar, quem vai narrar o que aconteceu é ele, é o especialista. A pessoa entra com a emoção, que é algo que é minimizado, né? Então a pessoa vai falar, ela vai narrar, né, o evento, isso aqui caiu, foi desse jeito, não sei o que. Se for entrevistar, vai entrevistar um especialista, um geógrafo, e vai virar para a pessoa que venceu aquilo e perguntar o que você sentiu, né? Então, a emoção, a parte menor dentro da nossa sociedade, a pessoa fala. A razão então, é reclamar do governo que não deu condição para aquilo, então... Aí corta. Então, é isso, né? Então, falar de saúde é falar desses modelos né, de como age no corpo. São os determinantes, né, sociais da saúde, né, Dri? Cadê Gabi? São exatamente isso, são os determinantes sociais da saúde, né? Então, olha a relação, né? Então, eu narrei até agora um tipo de domínio sobre o corpo, que é a biopolítica, né? O poder exercido no corpo. Fique quieto, fique dessa maneira, etc. O Byung-Chul Han vai falar de um outro domínio de uma sociedade do desempenho, que é a nossa etapa atual. Nessa fase a gente está nela, né? Que é o indivíduo que está defendendo, então as formas ideológicas servem para isso, para a gente defender isso, está defendendo a retirada de direitos. Então ele não quer direitos trabalhistas, né? Ele concorda que tem que tirar, ele concorda que tem que tirar direitos previdenciários, né? E ele vai dizendo, essa nossa geração entra em sofrimento, porque viver sem segurança é um problema, né? É a geração dos deprimidos, é a geração dos ansiosos, né? Ansiedade, depressão, suicídio, né? Sim. Então, é isso que a gente está gerando nesse estado. Áreas mais baixas, né? Os jovens, né? Adolescentes. Pois é, né? Então olha como a saúde tem a ver com a relação do tipo de sociedade que a gente vive. A gente precisa entender o tipo de sociedade que a gente vive para ter uma forma de analisar a realidade que saia da aparência e vá na essência das coisas, né?
Então, nesse sentido, as humanidades são muito importantes, né? Então, olha a realidade da gente. A gente tem medo do desemprego. A gente é frustrado porque não consegue arrumar um emprego bom, ou porque não consegue arrumar emprego. Quando está na informalidade, não pode se machucar, né? Então, a gente está sempre em processo de insegurança. Quando está empregado, é um excesso de trabalho, um excesso de cobrança. Sociedade do cansaço, isso mesmo, Diana, botando aqui, né? É um excesso de cobrança, justamente, né? Então, a gente está sempre nesse processo de um esgotamento, né? Que é essa sociedade do cansaço, um esgotamento absurdo, né? Contas para pagar. Então, por exemplo, a classe média, que é quem reproduz esse discurso, olha o papel dela, né? A gente tem um número enorme de pessoas que precisa dos avós para ajudar no aluguel, para ajudar a pagar o inglês do filho, né? E continua reproduzindo isso. Quer dizer, se tudo funcionar com pagamento, a pessoa não tem nem condição de se sustentar, ela se coloca em vulnerabilidade, né? E é isso que a gente está defendendo. Então, quando a gente fala de saúde, a gente tem que entender que às vezes a gente é um profissional de saúde e está lutando contra a saúde, né? Porque pensar que a gente está implementando e fomentando políticas que vão resultar, né, na doença, a gente não está falando de saúde, né? A gente está falando de outra coisa. Então, a gente precisa entender as coisas dessa infelicidade, da angústia, do sofrimento, né? E aí, só para fechar, eu queria lembrar o Axel Howard, que vai falar assim, a vulnerabilidade ela pode ser vista de duas maneiras. A primeira, que é essa visão mais do sistema, é uma visão que o indivíduo, ele se coloca naquela posição por incompetência, né? Então, ele ou fez mais escolhas, ou errou nos cálculos, ou faltou previdência de pensar no futuro. Então, se ele está numa posição ruim, é por posição. E aí o Estado, nesse pensamento, o Estado ajuda se pode, né? Se pode, o Estado vai dar condições para aquele indivíduo sair da posição que ele mesmo se colocou, né? E aí o Axel Howard vai falar, não é nada disso. A vulnerabilidade é uma condição socialmente construída. A Judith Butler vai nessa linha também. Ela vai falar, é uma condição precária que é politicamente induzida, né? Então, eles invertem a lógica. Eles vão falar assim, olha, isso é uma falha do Estado em dar proteção, né? Mais do que isso, o Estado dá proteção desigual para os sujeitos. Tem sujeito que é protegido e tem sujeito que não é protegido. Quem interessa proteger, né? A quem interessa, né? Exato, né? Que corpos a gente protege, né? Enquanto, se a gente pensar agora na pandemia, né? O ebola, que foi na África, deixa lá, é doença da África, né? Agora, o nosso do Covid, né? Mesmo quando estava na Europa, já era problema de todo mundo, né? Então, para a gente ver, isso tem relação, né? Não é... O mundo dos negócios trazendo da doença para cá, é diferente do... Quem foi que trouxe, né? Assim, ainda tem isso ainda, né? Então, na perspectiva dele, o Estado não ajuda. O Estado é quem implementa a proteção desigual, né? Então, ele tem a ver com a causa, né? É uma outra lógica de pensar. E aí a gente pode pensar assim, mas a pessoa vai ficar passiva, né? Porque se o Estado dá tudo, ela não quer fazer nada, né? Ele fala, não, isso não é verdade. As pessoas que têm mais direitos são as que menos se submetem. Então, são as que mais correm atrás dos seus direitos, né? Então, a gente se imagina andando num ônibus totalmente lotado, classe média não se imagina, né? Fica revoltada, né? E outras pessoas não, né? Então, quanto mais vulnerável você é, mais você aceita a sua condição, né? Você quer caminhar para aquela próxima que a gente estava imaginando sobre a importância dessa questão identitária em relação à escola e à formação profissional, ainda mais agora que a gente vê
esse grande movimento reacionário, né, que está até agora encabeçado geralmente, né, na sua maior parte lá, o movimento de cabeça da classe média, classe mais alta, né? E será que eles passaram por esse sistema educacional e agem dessa maneira? Então, como é que a escola não está dando conta, né, de transitar por esses valores mínimos aí de democracia, né, quando a gente fala desse movimento que a gente tem acompanhado aí mais recente, né? A gente tem esse problema, né, que eu vim desenvolvendo até agora, que é a gente está dentro desse sistema, né? Então a gente carrega esse sistema dentro da gente. Olhar de uma outra perspectiva é um processo. Você tem que ter luzes no caminho, né? Que são as pesquisas, que são as leituras, que são o que é geralmente negado para a gente, né? Cultura, né? Que é o que vai furando isso de alguma forma, mexendo nas emoções. Então, o impacto no corpo das outras coisas relacionadas ajuda a gente a entender isso. Então, eu queria trazer para a gente pensar uma autora portuguesa chamada Grada Quilomba. Ela tem um texto que se chama Máscara, que ela vai falando... ela parte de uma máscara, que é a máscara de Flandres, para falar do colonialismo, né? E ela fala, essa máscara ela era usada pelos escravos, né? As pessoas escravizadas, para não comer a plantação enquanto colhia, né? Estava com fome e não podia comer. E ela falava, isso é um símbolo de tortura. Então ela usa isso como um símbolo para descrever o sistema colonialista. Então ela vai falar, a boca é um órgão central a ser dominado, né? Então, essa boca tem que ser controlada. E aí ela faz as perguntas, quem pode falar, né? O que a pessoa pode falar, né? Sobre o que se pode falar. E aí ela vai dizer, essas bocas têm que enunciar o seu inverso. Então, ela vai dar o exemplo... o alimento, né, foi produzido pelo escravo, né, e é o alimento do senhor. Então, o escravo está roubando. Na verdade, é o contrário, né? Você botou a pessoa para trabalhar e pegou dele tudo que ele produziu, né? Você estuprou as mulheres negras, né? E é o homem negro que é visto como sexualizado, né? E a mulher negra é vista como depravada, né? Então, é uma inversão, ela fala. Então, a lógica ela é toda invertida. E aí, se a gente for pegar o sistema capitalista descrito por Marx no processo, né, ele vai pegar da chamada acumulação primitiva, que ele está dizendo, olha, vocês estão dizendo que o processo de acumulação foi porque vocês trabalharam muito, né, e acumularam. Mas não, se a gente for olhar para a história, para os registros, o que a gente tem foi, as terras comuns foram desapropriadas, foram tiradas as pessoas das terras comuns com muita violência, né? E feitos cercamentos. Então a pessoa ficou sem opção nenhuma que não fosse vender sua força de trabalho, né? Então foram colocadas nessa condição, né? Então isso não foi uma acumulação, isso foi uma outra coisa. A Silvia Federici vai ter um recorte de gênero aí, mas é interessante quando ela fala da peste negra, né, que ela fala assim, dizimou muita gente, né, e foi um problema manter as pessoas trabalhando para os outros, porque elas tinha tanta terra sobrando, elas pegavam a terra e iam trabalhar para elas, né, e aí foi necessário criar estruturas para fazê-las, colocá-las no lugar de novo, né, que é um lugar de que não trabalha para si, trabalha para os outros, né? Dentro desse recorte de gênero que ela vai fazer, que aí a gente entra nas questões identitárias que você está perguntando, ela vai falar do papel da mulher, né? Então ela vai falar, a mulher era uma que reclamava muito nesses cerceamentos, é uma figura comunitária muito importante, a mulher, né? Então ela foi jogada por uma outra condição, que é uma condição de submissão ao homem e trancafiada dentro de casa, né? Tirada do sistema produtivo.
em parte, porque ela faz parte do sistema produtivo, mas sem retorno, né? Ela não ganha para isso, ela trabalha de graça, né? E qual é o papel da mulher aí? Né? O papel da mulher é reproduzir a mão de obra. O Marx fala no exército de reserva, né, que é o bando de gente desempregado, que isso é uma condição sine qua non para o capitalismo lucrar, porque senão ninguém quer trabalhar, né? Se tem emprego que eu posso escolher, eu vou querer ganhar bem, né? Então, não é à toa que tem tanta gente nessa condição, né? O exemplo da peste negra da Silvia Federici é fantástico nesse sentido, a gente entender que se fosse uma outra relação, né, correlação de forças, você precisando de mim e não eu de você, né, a gente teria um outro processo aí. E aí, nesse sentido, a gente vê a inversão de novo, né? A mulher que foi colocada nessa condição, ela é a ingrata, que não dá valor ao homem que dá o sustento dela, né? E se ela quer ir para a rua, ela é vadia, né? Ela é depravada, né? Ela foi retirada desse espaço. Então, os sistemas de dominação trabalham com essa inversão, né? A Grada Quilomba está falando especificamente da colonização, mas a gente pode observar isso em outros sistemas. O idoso também saiu do seu lugar nesse processo, né? Então, o que é o idoso nesse sistema? É nada, não é produtivo, né? Diferente de outras sociabilidades onde era uma figura de sabedoria, que carregava a história, o conhecimento, né? Se a gente pensar os corpos trans, né? Não heteronormativos, né? Falando aí um pouco de gênero e sexualidade, também está nessa lógica, porque se você tem um modelo que é para a reprodução da mão de obra, né, para a produção da massa que vai trabalhar, o que acontece é que nada pode fugir esse modelo. Então, esse modelo pauta, né, as pessoas para andarem nesse sentido. Então, só para fechar esse raciocínio, a Grada Quilomba fala que nesse processo, o colonizador, né, ele fica com a parte boa, ele cinge seu ego. Ela faz uma análise psicanalítica, mas transpondo para a questão social, né? Então, o colonizador, ele cinge seu ego. Ele aceita o que é bom para ele, né? E ele transfere o que é ruim dele no outro, né? Então, o outro é violento, o sistema é violento, né? Mas é o outro que é violento. Então, eu vejo que a gente fica no impasse, né? Que é esse impasse, porque um sistema violento vai gerar o quê? Violência. Um sistema de injustiça social vai gerar o quê? Mais injustiça, né? Então, o processo os nossos problemas estão na base, né? A gente precisa minimamente pensar sobre isso. E a necessidade de calar o outro vem disso. Aí a gente volta para a escola, né? Por que isso incomoda tanto? Porque essas verdades que eram segredo começam a aparecer. Então, por exemplo, quando a gente pegou... Eu lembro disso, a gente em Realengo, quando alguém falava alguma coisa, não sei o que na favela é assim, né? Levantava alguém, olha, eu moro na favela e não tem nada disso, tá viajando, você não conhece, né? Então, essas narrativas e a realidade que a gente acha que é binária começam a tomar outros contornos, né? Que é mais complexo que isso, que tem mais coisa do que a gente acha. Então, o discurso começa a extravasar, e aquilo que quer ser calado não se cala mais, né? Então, acho que é por aí, né? Tem tudo a ver com essa restrição dos corpos, com essa volta contra os corpos novamente, né? É para você ficar no armário, não é para ficar em outro lugar, né? Só para fechar, o Zizek fala... ele fala da violência e ele vai falar dentro desse processo, conversando com a Grada, na verdade não é ele que está conversando, eu que estou fazendo o diálogo deles, né? Ele vai falar que esse processo de criar o outro cria um símbolo, e toda vez que o outro é visto, ao invés do outro ser visto, antes dele ser visto tem uma parede, um muro, que é o símbolo, né? Para eu enxergar o outro, eu tenho que ultrapassar esse símbolo. E aí ele fala que esse símbolo é uma violência por si só, né?
Então, primeiro, ele justifica a violência, né? Então, existe uma violência boa, que é aquela contra o inimigo, né? Então, tem corpos matáveis. Tem uma violência justa e válida, né? Então, essa pessoa merece morrer, né? Mesmo que a lei diga que não. A gente acha que merece morrer, né? E aí ele vai falar que da linguagem, que é uma coisa super culta, né? Quanto mais manso você fala, quanto mais corretamente você fala, como essa linguagem, que é algo tido como não violenta, né? Linguagem é tida como não violenta, ela pode ser carregada de violência. A gente tem que aprender a ler, né? Minimamente essas coisas. Nas O Fábio entrelinhas, está né? colocando aqui, Dri, no YouTube. Você consegue ver os comentários? Não, né? Aqui Não, você quer ler para stream. mim? Aqui no streaming dá para ver, mas ele vem falando lá que você comentou, parabeniza pela iniciativa, gente, né, de trazer o debate. E queria fazer um comentário para a Adriana, um comentário pergunta, que você fala das e uma das coisas que ele vinha dizendo era sobre a necessidade dos corpos que se encontram em, é, em situações de vulnerabilização se alinharem numa política das ruas como forma de resistência política. E aí, depois ele vai perguntando, e atualmente a pandemia colocou uma espécie de virtualização da vida em vários aspectos. Por outro lado, vários grupos sociais vulnerabilizados estão sendo empurrados para a rua para protestar politicamente. Por exemplo, contra a violência policial, contra as políticas de austeridade que impedem de alguns grupos, por exemplo, a violência social. Ele coloca aqui que eu gostaria que você comentasse sobre esse ponto. Qual o lugar da educação e do compromisso ético-político dos trabalhadores de educação na produção dessa solidariedade em relação a esses corpos, né, em aliança em busca de afirmação das vidas? Que afetos estão em cena, né? E qual a contribuição das humanidades para fazer esses debates aflorarem nas instituições de ensino? Saudade de você, Fábio. Conseguiu pegar? Aqui no StreamYard só para você deixar os comentários, não sei se você está enxergando, mas eu botei na tela ali do YouTube também. Tá. Bom, quando a gente pensa nessas... Então, a gente estava falando do enquadramento, né? Que é esse enquadramento que vai dizer para a gente uma narrativa. Quando essas coisas começam a extravasar, novos afetos começam a circular, né? A formação de grupos a partir desses afetos que circulam é algo extremamente importante. As pessoas nas trocas, elas vão aprendendo, né? Então, a Judelê fala de trocas de 3 tipos. Então, é a subjetiva, né? Que é essa que eu fico com os meus pensamentos, interajo e apreendo, né, o meio. A intersubjetiva, que é essa dialogada, né? E eu acredito que as resistências políticas se criam muito Tá me ouvindo? O pessoal está falando aqui que está picotando. Eu não sei, no YouTube eu acho que está tudo bem, mas aqui o pessoal falou que está... Ah, voltou. Vai, desculpa. E a terceira forma são as transsubjetivas, onde as pessoas vivenciam coisas juntas, né? Ao vivenciarem as coisas juntas, você gera um novo círculo de afetos, né? Novas formas de existir, né? E eu acho que os movimentos de resistência têm muito a ver com essa geração desses novos campos, né? Por isso é tão importante as pessoas interagirem, por isso os ambientes de sociabilização são tão importantes, por isso os corpos presentes são tão importantes, por isso a escola, né, com o corpo presente é tão importante. Mas, obviamente, levando em consideração que tem que ser uma escola que favoreça isso, porque a gente viu que a escola é um sistema de sociabilização. Em relação aos corpos que estão indo para a rua, né, a primeira coisa que a gente tem que dizer é o absurdo que é, no meio de uma pandemia, onde as pessoas precisam ficar em casa, ter corpos que precisam ir para as ruas para poder
pedir para sobreviver, né? Lutar para sobreviver, lutar para ter dignidade, lutar para sair da vulnerabilidade, né? Então, essa condição é uma condição que não deveria existir. Que no meio da pandemia, pessoas sejam obrigadas a trabalhar, né? Aí a gente volta para a questão, né? Tem corpos que são matáveis, outros não, né? Quem A pode gente estar se volta expondo, quem pode estar morrendo, né? Então, esses corpos já estão na rua, né? Não são esses corpos que estão protegidos, né? Acho que vai por aí. Aham. Vamos seguir aqui então, Andria. São 10 para as 7. No YouTube a gente vai seguir direto, mas no Instagram a gente vai fazer mais uma questão, então, né? Mais um momento aqui, a gente segue para começar de novo, né? Assim, imediatamente. A gente queria, então, eu acho que falamos um pouco disso, né? Quando você falou da política neoliberal, dos impactos na saúde, como que é a visão, né, da doença, agora que o sujeito, né, ele se fez culpado por essa doença que ele tem, né, em relação a esse mundo novo do trabalho que ele está ocupando, né? E aí a gente pode trazer um pouco para esses movimentos de resistência, fazendo o link que o Fábio está falando, né? Voltando um pouco naquele Sim. movimento das ocupações, né? Que a gente esse movimento a partir daquela sequência de ataques da educação pública, né? O projeto de privatização, agora chega com o futuro, e agora sem nem ministro da educação a gente tem, né? O pior cenário da educação que a gente já teve, né, nesse país, se a gente pode dizer isso, né? E como que foi aquele momento, né, da ocupação, né? Os corpos que ocuparam e os que observaram a ocupação, né? Tá. Eu vou começar mais de trás, vou retomar a questão do Fábio e emendar numa outra, né? A Judith Butler fala muito da vulnerabilidade como essa condição precária, né? Como a categoria para unir as lutas, né? Porque as lutas têm muitas pautas diferentes. E ela fala que essa é uma condição essencial, porque independente da questão, né, todas as questões das minorias levam a uma vulnerabilidade. Então, seria, nesse sentido, uma pauta capaz de gerar a união de todas as lutas, né? É uma pauta necessária. Queria entrar um pouquinho já também nessa questão do Fábio, como ele colocou, das condições precárias e da necessidade de ir para a rua, num outro autor, que é o Byung-Chul Han, que a gente já falou, né? Mas abordar um ponto específico que ele fala do surgimento de um novo sujeito, que é o sujeito neoliberal, né? E aí ele vai dizer que esse sujeito, ele se vê livre, e aí eu estou falando disso porque a gente está falando de movimentos que vão agrupar, né? Mas o novo sujeito é um sujeito que vai se individualizar cada vez mais, né? Ele vai se separar. Então, é importante a gente fazer esse passo para conseguir chegar nas ocupações e nesses movimentos. Então, ele se acha livre, né? Ele não é mais vinculado a uma empresa, trabalhar numa empresa é enfadonho, né, ultrapassado. Então, é o sujeito... O próprio negócio, né? O self-made man, né? O empreendedor de si. Tem termos que são próprios dessa nova forma ideológica, por exemplo, empreendedorismo, o colaborador, você não é mais um trabalhador, você é um colaborador, né? Como se isso fosse um plus, né? Flexibilidade, aí as imagens do cara na praia com laptop, não sei o quê. E aí ele vai dizer que esse sujeito neoliberal, ele não é mais um sujeito, ele é um projeto, né? Então, esse projeto de empreendedor de si, o mercado nem sempre absorve. E aí o que ele faz? Ele continua trabalhando a si mesmo para chegar em algum lugar, né? Para conseguir uma colocação. Então, aquele cara que antes ia para o emprego capacitava ele, agora ele trabalha de graça até ser absorvido. Ele faz o trabalho todo, né? Esse é um caldo de cultura para as doenças de hoje em dia. Fracassado, a frustração, desiludido, ansioso, né? Depressivo, os quadros de suicídio. O Fábio deu uma palestra que o título era O Neoliberalismo Suicida as Pessoas, alguma coisa assim, né? Então, cai a instância dominadora. Observa onde a gente está chegando, né? Não existe mais patrão. Eu que me cobro,
O dominador agora está dentro de mim. Eu sou empreendedor de mim mesmo, eu faço porque eu quero, né? Então, eu me coloco nessa posição de fracasso, de exaustão do corpo cansado, né? Ele fala que, nesse caso, a opressão e a liberdade, elas coincidem, elas vivem juntas. E eu não posso mais distinguir o inimigo, né? Ele está dentro de mim, né? Então, essa situação onde o povo não aguenta mais, onde é exaustão mesmo, né? E aí a gente volta para a questão que o Fábio está botando, né? Rappi, Uber, iFood, né? Então, o discurso é quando a gente olha para a realidade, então a aparência e a essência, né? A realidade é isso, esses corpos que estão sendo obrigados, eles não têm outra alternativa. Aí a alternativa que se deu, aliás, que se queria dar era R$ 200. Ninguém fica em casa com R$ 200, né? Muita gente não consegue ficar com 600. Não sei se é fake news, corrida errada. Meu Fábio até comenta alguma coisa sobre o devir negro aqui. Vou falar daqui a pouco, Fábio. Mas que está possibilitando que os corpos negros não usem máscara para evitar qualquer questão em relação à segurança deles mesmos, né? Imagina, como se estivesse preocupando com as seguranças, né? Vai deixar de usar máscara contra a pandemia, contra o vírus, para tentar prevenir ele uma medida de segurança em relação a isso. Olha a situação que a gente se coloca. Nossa. Né? Aí o Fábio coloca aqui, também fala em devir negro, para se referir à expansão da condição degradante que historicamente foi destinada aos negros. Agora o neoliberalismo expandiu a necropolítica. É isso, né? A gente tem um Estado mínimo, né? Mínimo em direitos, e para as pessoas se manterem nessa posição precisa de um Estado policial máximo, né? Então, uma força que mantenha isso através de um aparato que agora já não é mais só militar, né? Paramilitar também. Então, nesse governo, inclusive, a gente tem um reforço disso, tentativas de passar leis, né, para não rastrear a arma, a munição, né? Então, coisas nesse sentido, né? Então, a gente tem, de fato, uma coisa que é conjugada. Você retira de um lado e oprime do outro para manter essa situação que, de fato, é necropolítica mesmo, né? Mortes na periferia a gente só vê aumentar, né? Eu não sei se a gente para já aqui, para a gente depois voltar e falar agora do ponto do ensino remoto, né? Eu acho que a gente já pode entrar nessa questão mais específica da pandemia, né? E como que a gente está em relação aos estudantes. Acho que muita gente está querendo ouvir também, né? A análise sobre isso, as considerações sobre isso. Então, a gente já está quase chegando a 1 hora, para evitar que o Instagram corte a gente de uma vez, a gente vai retornar. Mas, assim... Fechar e abrir de novo. Só vou aproveitar 1 minutinho para falar do sorteio, né? A gente vai ter, para quem estiver participando da live, né? Sorteio com 2 kits, né? Essa revista da graduação falada da ocupação, né? Da mobilização estudantil, que nós fizemos, eu e a Adriana escrevemos uma parte dessa revista, quando a gente esteve junto com os alunos da ocupação, junto com esse copinho aqui nosso do Encontro de Farmácia Clínica, do IFRJ, e todos os kits, né, vão ter a revista e o copo, e um kit vai vir com o volume 1 do Era Uma Vez, Realidade Talvez, organizado por mim pela Suzana, tá? E o outro kit com o volume 2, né? É muito importante a gente ressaltar que essa coleção, essas obras, né, tem participação de muita gente, né, que envolve alunos e estudantes, né, estudantes e docentes também do IFRJ, especialmente do campo de Realengo, que contribuiu bastante para esse trabalho sair. Então, o link para o sorteio, para vocês participarem do sorteio, está na bio do Instagram e também está aqui na descrição. Continua aqui no YouTube, eu só vou entrar e fechar o Instagram, tá? Mas vocês podem fechar aproveitar para preencher. Fechar de
novo. Resposta